Bem, meus amigos, a gente está agora no 6º vídeo que discute a natureza da Constituição. E no vídeo anterior, aquela 5ª parte sobre esse assunto, nós encerramos discutindo a concepção do Conrad Hess sobre a Constituição, a natureza histórica de uma Constituição. Entenda uma coisa, toda Constituição, como ela é a organização do poder político, ela é também o resultado do acúmulo das experiências de uma sociedade. Ela é a expressão do que a sociedade compreende sobre a produção e aplicação do direito. Vamos tentar entender isso com mais calma aqui no quadro comigo. Olha lá. Nós estamos falando que a Constituição, olha lá, a Constituição, ela vai organizar o poder político. A Constituição, ao organizar o poder político, ela está organizando a capacidade de produzir e aplicar o direito. Ora, mas para que é que serve o direito? O direito serve para regular a vida em sociedade. A gente já sabe disso. Serve para regular a vida em sociedade. Como é que o direito vai fazer isso? Como é que o direito vai regular a vida em sociedade? Vai fazer isso, olha aí, limitando o exercício das liberdades. E claro, para limitar o exercício das liberdades, ele vai ter que usar a força. O uso da força. O uso da violência. Agora, esse uso da força, esse uso da violência de forma legítima. O direito, ele é o emprego da força, o emprego da violência, para, ao limitar o exercício das liberdades, regular a vida em sociedade. Por isso que, repara bem, produzir e aplicar o direito significa regular, significa disciplinar o uso da força, o uso da violência, para limitar o exercício das liberdades. Veja, toda sociedade que está organizada em um Estado, toda sociedade que organiza a capacidade de produzir e aplicar o direito tem que pensar sobre isso. De novo aqui no quadro, olha, organizar o poder político, organizar essa capacidade, isso daqui, repara bem, pressupõe uma ideia sobre a organização. E esta ideia, gente, ela não tem um fundamento que é só abstrato, não. Pense em qualquer ideia que você tem. Qualquer uma. Essa ideia tem uma raiz, essa ideia tem um fundamento. Eu comentei no vídeo anterior o seguinte, o episódio da eleição do Tiririca ou o episódio da aplicação da lei da ficha limpa. Você certamente tem uma ideia sobre esses dois assuntos. Qualquer que seja a sua ideia. Ou tem uma ideia, por exemplo, sobre a guerra cambial que está em curso no mundo hoje. O que eu estou dizendo é que todas as ideias, elas possuem uma base concreta. Todas as ideias, elas possuem uma base material.
Por exemplo, eu sou a favor de que o Brasil, na guerra cambial que está no mundo, desvalorize o real. Isso é bom para a nossa economia. Bom, aí qual é o fundamento desta minha ideia? Se você faz uma investigação, aí vai saber que, por exemplo, eu sou um exportador. Eu sou um industrial que está sendo prejudicado porque eu não estou conseguindo exportar, porque não está competitiva a relação comercial. A partir daí eu tenho uma compreensão, eu tenho a ideia de que o melhor seria desvalorizar o real. Uma outra pessoa pode dizer o seguinte: não, o bom é o real forte, bom é a moeda brasileira competitiva no mercado internacional, cada vez mais forte, cada vez mais paritária ao dólar e ao euro. O fundamento dessa minha ideia, a raiz, a matéria que deu origem a esse meu raciocínio. Eu sou um importador desses produtos. Eu importo tecnologia, eu importo máquinas, eu importo produtos eletrônicos, e aí está mais barato eu comprar esses instrumentos agora do que com o real desvalorizado. Todas as ideias, elas possuem uma base material. Quando, portanto, olha aqui, a sociedade tem uma ideia sobre a organização do poder político, essa ideia aqui, ela tem uma raiz histórica. Essa ideia, ela reflete, olha aqui, um acúmulo de experiências dessa sociedade. Essa sociedade viveu algumas coisas e chegou a uma compreensão comum que acabou expressando na Constituição. Entenda, olha, a nossa Constituição de 88, ela se segue há 21 anos de ditadura militar no Brasil. Sem a experiência histórica dos 21 anos de ditadura militar, de tortura institucionalizada, de perseguição política, nós teríamos a Constituição que nós temos hoje? Muita gente fala que essa nossa Constituição ela é muito benevolente com criminosos, com bandidos. Tem muita gente que acha que essa Constituição ela é muito boazinha com os direitos do preso. Agora, é preciso entender por quê, né? Porque ela é o acúmulo da experiência histórica da ditadura militar, onde as pessoas eram presas sem mandado de prisão, elas eram presas não pela polícia civil, mas pela polícia militar ou pelo exército, a prisão dela não era comunicada, ela era torturada durante o interrogatório policial. Essa experiência, é claro, se acumula e vai resultar, no momento constituinte, na produção de uma Constituição que tenta proteger a integridade física e moral dos presos. A ideia, volta para cá, a ideia sobre como nós vamos limitar o exercício das liberdades, a ideia sobre como nós vamos regular a vida em sociedade, a ideia sobre o uso legítimo da força, é uma ideia, repara aqui, historicamente construída. É uma ideia resultado do acúmulo de experiências políticas, do acúmulo de experiências sociais, do acúmulo de experiências culturais, do acúmulo de experiências econômicas, do acúmulo de experiências tecnológicas, enfim, é fruto do avanço institucional da sociedade. Agora, é evidente que toda ideia ela está relacionada ao seu tempo, né? Veja, gente, era inimaginável que, num exemplo, o legislador brasileiro dos anos 40 estabelecesse no Código Penal pena para os crimes virtuais, os crimes que você pode cometer pela internet. Por que não? Olha para o quadro. Porque ainda não havia acúmulo tecnológico suficiente para que você pudesse prever a possibilidade de crimes pela internet. Mas se aquele legislador não tinha contato com a internet, como é que ele ia expressar uma pena para esse tipo de crime? Não tinha como. Então, todo documento, todo texto, seja a Constituição ou qualquer outro, ele também é filho do seu tempo, é fruto do seu tempo. A Constituição histórica, ela reflete aquilo que, no momento, aquilo que no presente, a sociedade tinha acumulado de experiências
políticas, sociais, culturais, institucionais, tecnológicas, econômicas. E vai também, a partir deste acúmulo, estabelecer o que ela quer, o que ela projeta. Olha aqui, a Constituição não é o reflexo apenas deste acúmulo. Aqui, o pensamento do Conrad Hess, ele se associa ao do Ferdinand Lassalle. Porque para o Lassalle, a Constituição são os fatores reais de poder. A Constituição é este próprio acúmulo. Para o Conrad Hess, a Constituição tem que ser mais do que isso. Porque a Constituição reflete, nesse momento histórico, todo o acúmulo que nós temos, mas ela projeta também o que é que essa sociedade quer para o futuro. Ela também estabelece, a partir deste acúmulo, ela vai projetar um dever ser. Repara, ela é também a projeção de um dever ser. Vamos voltar aqui para o quadro, olha lá. Ó. No pensamento do Conrad Hess, portanto, a Constituição ela não pode ser abstrata, né? Não pode ser abstrata. Ela é o quê? Ela é a síntese de leis culturais, sociais, econômicas, políticas da sociedade. Aquele acúmulo, né? Que a gente estava conversando. O conteúdo da Constituição responde, olha aqui, corresponde. A Constituição corresponde à natureza singular do presente. É óbvio que ela corresponde à natureza singular do presente. Ela está condicionada por aquilo que nós acumulamos até hoje. Ela não podia tratar de mais do que isso. Ela é reflexo do presente, daquilo que nós construímos até aqui. Mas ela não é só isso. Porque a partir deste acúmulo, ela projeta o que deve ser. Olha aqui, não pode ocorrer, entretanto, que ela seja apenas a constitucionalização de interesses momentâneos, de interesses particulares. Ela projeta um dever ser. E é nessa hora, olha aí, na hora que ela projeta um dever ser, que ela projeta como as coisas devem acontecer, é que ela ganha o seu caráter normativo. E aí o pensamento do Conrad Hess se comunica a partir de agora com o pensamento do Hans Kelsen, a natureza jurídica da Constituição. A gente pode dizer até que o Conrad Hess, com essa sua força normativa da Constituição, tentou casar os pensamentos do Ferdinand Lassalle com o pensamento do Hans Kelsen. De inovador, a rigor não tem muita coisa, mas é uma síntese importante do pensamento do Lassalle e o do pensamento do Hans Kelsen. Tudo bem, então? Para a gente finalizar essa discussão, me acompanha no quadro para a gente conversar um pouco sobre a natureza dirigente da Constituição. E aí, olha lá, falou de natureza dirigente, Constituição dirigente. O nome que você deve associar a isso é o nome do Canotilho. O Canotilho é muito citado em provas, tá certo? Muito citado em provas. Inclusive com textos do Canotilho. Quando não numa questão, assim, nas respostas da questão, o enunciado dela traz um texto do Canotilho. E aí olha o que ele está dizendo. Que o texto constitucional seria uma lei material para pré-ordenar programas a serem realizados. Aqui, ó. Programas a serem realizados. Objetivos e princípios de transformação. Transformação econômica e social. Olha, é inquestionável a forte influência do pensamento socialista na concepção dirigente de uma Constituição. Quando o Canotilho diz o seguinte, não estou dizendo que o Canotilho é um socialista ou que todos aqueles que enxergam uma função dirigente na Constituição são socialistas. Eu estou dizendo da influência, tá certo? Repara só. Porque
Esses autores vão dizer que a Constituição tem um papel de transformação da sociedade. Não é só regular como deve ser o exercício do poder, mas o exercício do poder deve estar a serviço de uma mudança econômica, uma mudança social. E se vai ter mudança, eu preciso de um programa, eu preciso de uma diretriz para a ação do poder público. Para transformar a economia, para transformar a sociedade, a Constituição estabelece diretrizes, estabelece programas. Então, olha aqui, uma Constituição dirigente na visão do Canottilho. Os exemplos mais citados de constituições dirigentes são a Constituição de Portugal, de 1976, repara, a Constituição que se segue à Revolução dos Cravos, e a Constituição Brasileira de 88, que se segue também a um processo revolucionário que derruba a ditadura militar no Brasil, que leva milhões de pessoas às ruas no movimento pelas diretas já. Então, a Constituição no Brasil e a Constituição em Portugal tinham um forte sentimento popular de mudança, de transformação. Eu queria uma Constituição não só para regular o exercício do poder político, mas para mudar a sociedade, para transformá-la econômica e socialmente. Então, a Constituição tinha que estabelecer programas de atuação para o poder público no sentido dessa transformação. E aí o Canottilho enxergou uma Constituição dirigente. Então, repassando, olha lá, as constituições, na sua concepção jurídica, associe, por favor, ao Hans Kelsen. A Constituição política, ao Carl Schmitt. A Constituição sociológica, ao Ferdinand Lassalle. A Constituição histórica, ao Konrad Hess. A Constituição enquanto processo público, ao Peter Aberle. E a Constituição dirigente, ao Gomes Canottilho. Olha aqui o tema do nosso próximo vídeo. No nosso próximo vídeo, a gente já vai tratar da classificação das normas constitucionais. A gente ainda está discutindo teoria da Constituição, mas agora estamos entrando em um outro assunto. Até lá, pessoal!